O Novo Testamento é uma série de livros inspirados por Deus que nos dão a plena revelação de Jesus Cristo. No Novo Testamento, vemos que o desejo de Deus era tanto que Ele enviou ao mundo seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que chamasse as pessoas, desde o primeiro século até hoje, a terem um relacionamento profundo com Deus. Hoje eu vou falar de 5 datas e 4 lugares que são chaves para ter uma visão geral dos acontecimentos do Novo Testamento. Você pode ver as datas e os lugares no folheto do curso. Vamos começar com as datas. Primeiro, o nascimento de Jesus, por volta de 6 anos antes de Cristo. O rei Herodes, que está citado em Mateus 2, querendo visitar o bebê Jesus, ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, não é possível que Jesus tivesse nascido depois de 4 anos antes de Cristo. Essa data marca o início da época do Novo Testamento. Jesus foi criado com sua família, José, Maria e seus irmãos. Visitou o templo quando tinha 12 anos, em Lucas 1. Depois, ele foi batizado por seu primo, João Batista, e iniciou seu ministério. Os 4 evangelhos nos mostram Jesus pregando, curando e finalmente morrendo. A segunda data importante é o ano 30 depois de Cristo. Foi o ano no qual Jesus morreu, ressuscitou e mais tarde, por meio do Espírito Santo, deu início à igreja, em Atos 2, com 3.000 pessoas sendo batizadas. A igreja começa a crescer, muitos judeus são batizados e com o crescimento os líderes religiosos perseguem a igreja. Em Atos 8, Estevão foi o primeiro mártir da igreja e aparece um jovem Saulo. Em Atos 9, Saulo teve uma visão de Jesus e depois foi batizado no ano 34. Mais tarde, Saulo se tornou Paulo e é a segunda pessoa mais importante no Novo Testamento, depois de Jesus. No ano 48, Paulo e Barnabé são enviados de Antioquia pelo Espírito Santo, no que seria a primeira viagem missionária. Eles viajaram pregando e fundando igrejas, e ao final da viagem voltaram para Antioquia, em Atos 14. Nos anos seguintes, Paulo viajou muito mais, espalhando o Evangelho, estabelecendo novas igrejas, fortalecendo discípulos, treinando líderes e escrevendo cartas às igrejas para ensinar e defender a doutrina cristã. A data final é o ano 70 depois de Cristo. Foi nesse ano que o templo em Jerusalém foi destruído pelos romanos. Como Jesus falou, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Lucas 21. Essa data marca o julgamento de Deus contra os judeus e o fim do sistema sacrificial dos judeus. É considerado que a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos antes dessa data. São 5 datas importantes para entender o contexto histórico do Novo Testamento. Agora, queria mencionar 4 lugares como os marcadores de quilômetros na estrada que ajudam a medir o seu progresso, mostram o crescimento do Evangelho no primeiro século. Jesus falou em Atos 1:8 para os discípulos: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O primeiro lugar importante é Jerusalém, a cidade onde Jesus morreu e onde a igreja começou no dia de Pentecostés. De Jerusalém, o Evangelho se espalhou para Samaria até chegar na Antioquia, em Atos 13. Antioquia era uma cidade muito importante e tinha uma igreja forte. A cidade serviu como a base de Paulo por vários anos. De Antioquia, Paulo viajou para a Ásia
Não para a Ásia como nós pensamos hoje em dia, mas para a Ásia Menor. Depois de ter pregado em várias cidades e regiões, ele recebeu a visão do homem de Macedônia, suplicando: passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo e sua equipe missionária foram para a Europa e ajudaram muitas pessoas a serem salvas. O último lugar importante é a cidade de Roma, que, na época, era o centro do Império Romano e uma das maiores cidades do mundo. O livro de Atos termina no capítulo 28 com Paulo, onde é dito que ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum, cumprindo as palavras de Jesus em Atos 1. Agora, com 5 datas e 4 lugares, você está mais preparado para entender a vida de Jesus e o crescimento da igreja nos primeiros anos depois de Cristo. Quero encorajar você a usar essa informação para fortalecer sua fé e para contar para outros as boas novas do reino de Deus.